Olá, turma. Boa noite. Vamos hoje para a nossa derradeira. Minha avó falou que a gente não falasse último, falasse derradeira. Então, é a nossa derradeira palestra. E Dani e Ney não puderam estar aqui hoje, mas mandaram um texto para eu abrir aqui. Aí eu vou ler porque de Ney e Dani, né? Vamos lá. Gente, é um prazer enorme estar hoje encerrando aqui o ciclo de palestras, né? Faz parte da nossa pós-graduação em Contos de Fadas. A nossa pós, que além das palestras, nós já organizamos um congresso, que foi híbrido. Nós estamos iniciando a nossa quarta turma, as matrículas estão abertas, a gente tem um desejo de iniciar em março, né? Então, qualquer negociação, qualquer dúvida, vocês podem falar comigo, se tem meu WhatsApp, tem o WhatsApp do Instituto também, vocês podem entrar. Se não tiver, pode pedir no Instagram do Instituto que tem alguém que responde também e passa para vocês, tá certo? O nosso grupo de estudos, ele é quinzenal, é o pessoal que participa da pós, e tem uma galera de fora também, que é com a Jana, também não é gravada, é somente online. A gente tem uns podcasts do Dedos, Dedos Cast, inclusive o derradeiro programa que saiu foi comigo e com a Monique. Monique é minha vizinha, estou aqui perto de ti, Monique, estou aqui no Instituto. A Monique é minha vizinha. E eu vou ler aqui um textinho só para explicar um pouquinho da pós, tá? Sobre a pós. O curso de especialização em Conto de Fadas tem como objetivo primordial introduzir os discentes no universo amplo da literatura e obras clássicas e contemporâneas, destacando a relevância do estudo desse gênero literário para diversas áreas de conhecimento. Nossa teia curricular abrange uma variedade de temas relacionados aos contos e outros gêneros correlatos, como fábulas, lendas, folclore. A partir de uma vasta bibliografia, o curso propõe uma introdução às estruturas narrativas desse gênero, analisando os contos arcaicos, clássicos e contemporâneos. O curso também se dedica aprofundar das classificações da TU, além de adotar uma proposta universalizante, contemplando os contos de diferentes culturas ao redor do mundo, incluindo o folclore brasileiro. Isso é interessante também. Além das abordagens teóricas, a gente tem várias abordagens teóricas, inclusive tem psicologia junguiana, psicanálise, enfim, diversos olhares sobre os contos, né? Além das abordagens teóricas, a formação inclui atividades práticas voltadas ao desenvolvimento da arte de interpretar, narrar os contos, como teatro de animação, expressão corporal, vocal e contação de histórias. O curso objetiva ainda promover discussões sobre interpretação dos contos em outras áreas do saber, especialmente psicanálise, psicologia analítica, filosofia, ampliando a compreensão e a apreensão dos contos em contextos clínicos, educacionais, culturais de pesquisa. O curso, como é que funciona, gente? Após, né? 100% online, aulas realizadas no segundo e quarto sábado do mês, o horário de 13 às 18, certo? A aula é online, é gravada, então você não perde. A gente tem uma plataformazinha com todo o material. E é isso, as matrículas estão abertas, vocês falem conosco, né? E era isso que eu queria ler para vocês. Então, boa noite a todo mundo que está aí. Eu sou o Lauro, estou junto com o Grupo Paideia, né, nessa pós-graduação, em outras também, mitologia grega, né, em outras que eu me envolvo. Eu sou da psicanálise, sou da clínica e sou aqui do podcast também. É muita coisa. E tá, tudo que envolve o desenho, a maioria dos projetos, alguns eu estou, outros não. Então, gente, sem mais, é uma honra imensa, mais uma vez aqui, batendo um papo com a minha vizinha, né, a Monique, maravilhosa. E aí, Monique, queria que você se apresentasse aí e falasse pra gente aí sobre você. Obrigada, Laura. Boa noite. Boa noite às pessoas que estão aqui com a gente às 8h10 dessa quinta-feira, num dia pós-trabalho, né? Então, a gente está aqui reunido para falar de contos de fada e, mais especificamente, sobre as personagens femininas nos contos de fada. Já venho, acho que essa é a minha segunda participação nesse formato, trabalhando
explorando o conto Vasalisa, que é um conto que eu gosto bastante, que ainda tem muito a, enfim, ser aprofundado. E aí eu trago ele mais uma vez para compartilhar com vocês a partir de uma perspectiva narrativa, a personagem dentro de uma perspectiva narrativa. Estou deixando isso aqui bem especificado, porque isso diz respeito à minha formação e à minha condução como professora de literatura. Deixa eu contar aqui para vocês quem eu sou, né? Porque sou professora de literatura, embora tenha aí formação em mestrado em linguística aplicada, então eu fui para uma área, um certo período aí da minha formação em letras como professora, trabalhei na área de linguística e agora estou voltada para a área da literatura, para a área da escrita criativa, sou especialista em escrita e criação pela Unifor, o curso que foi coordenado pela Socorro Racioli, que teve como professores grandes escritores brasileiros e né, brasileiros contemporâneos. E como escritora tenho a publicação do romance Terra Mar, que foi publicado pela editora Patuá em 2025, que é uma jornada, que é a jornada de uma personagem feminina, da minha protagonista, chamada Nina. Ela vai viver a travessia dela, assim como a gente vai ouvir falar aqui sobre a travessia da Vasalisa. Sou professora do ensino básico e, enfim, trabalho junto com o Dédalus aí trabalhei na última especialização dos contos de fadas no módulo de escrita criativa. Então, a minha fala, ela está sempre nesse lugar. Obviamente que vou trazer também um pouquinho aqui da questão simbólica, arquetípica, mas o meu rolê é a narrativa, a escrita, a construção desse universo ficcional, certo? E aí, dentro aí das minhas atividades como professora, eu tenho acompanhado a supervisora de grupos de estudantes de letras que estão aí começando a docência num projeto de literatura africana. Então, estou aí trabalhando com escrita criativa, literatura brasileira, literatura africana, e estou aqui com o Dédalus para falar sobre a Vasalisa. E aí, já começando aqui, agradecendo mais uma vez ao Lauro, né, pelo espaço, para conversar, para estar junto, para construir essa ideia sobre os contos de fada, pensando que esses contos de fada, de modo geral, para quem não é amante dos contos de fada, né, dessa ficção maravilhosa, existe uma tendência de pensar que os contos de fada são infantis ou são para criança, né? Embora eles tenham passado por essa transformação, vamos dizer assim, para se tornar muitos contos, né? Eles se tornaram infantis, mas a origem desses contos é uma origem de adultos, né? Assim, de entretenimento de adultos, vamos dizer assim. Lá na França, quando a Condessa de Daunoy começa a escrever os contos de fada para narrar a vida burguesa, aristocrática, na verdade, né? Para narrar o que acontecia naquele entorno e trazer entretenimento para os adultos, isso num contexto francês. E aí a gente tem um contexto alemão, por exemplo, dos irmãos Grimm, em que a gente vai ter a coleta de contos tradicionais, né, do folclore, dos contos de tradição, para que isso seja uma memória, né, uma memória desses contos, e a gente sabe que esses contos aí, em qualquer parte do mundo, né, os contos, os mitos, as lendas, eles têm essa função pedagógica, né, uma função de ensinar, de transmitir conhecimento para as gerações seguintes. A gente tem aí uma figura que é o Andersen, que vai pegar, né, o dinamarquês famoso, vai pegar aí as histórias da infância dele e vai reescrever
como uma forma de resgatar e de fixar essa memória, da infância e trazer, né, de novo. E aí, depois dessas figuras clássicas, tradicionais, importantes do conto de fada, a gente vai ter, no mundo contemporâneo, aí as adaptações cinematográficas, muito especialmente conduzida pelos estúdios Disney, né, trazendo Branca de Neve, enfim, a Cinderela e outros contos que foram sendo apresentados para a gente. Essa é uma brevíssima apresentação dos contos. Monique, E no nosso contexto, diz Laura. só dar uma informação. Pessoal, quem quiser fazer pergunta, vai do lado do cadeado aqui, tem esse quadradinho de pontinho. Você clica nele, aí arrasta para baixo e aí tem perguntas e respostas. Aí lá vocês vão poder fazer a pergunta que eu vou ler aqui para Monique. E quem quiser saber mais sobre a pós, eu fiz um formuláriozinho que vocês preenchem, que vocês vão ter acesso aí a mais informações, tá bom? Era isso, Monique. Pode continuar, obrigado. Então, essa brevíssima aí apresentação dos contos de fadas, eu vou falar especificamente das personagens femininas, né? De uma personagem feminina que é a Vasalisa. E isso vai ser aí 1 hora, 50 minutos, uma aula, tá, gente? Vamos ficar tranquilos em relação ao tempo, para a gente ir aproveitando um pouquinho do que eu trouxe. E aí eu começo a pensar sobre essa noção de personagem, certo? É, quando a gente pensa numa personagem de um conto de fada, essa personagem ela se monta na nossa cabeça de uma maneira muito rápida, né? É uma imagem que a gente constrói com tanto fisicamente, características físicas, a gente tem a imagem desse personagem, quanto a gente tem os atributos, as qualidades, os defeitos desse personagem, né? Então, diferentes contos que a gente for pensar, se a gente for dizer, né? Pensa numa personagem princesa, pensa numa personagem rainha, madrasta, bruxa, fada, né? Que foi a minha abordagem na minha outra fala, de uma palestra que está lá no YouTube, inclusive, né, Lauro? Mantém a nossa conversa, acho que foi do ano passado. Quem participou das palestras anteriores tem acesso lá a todas as palestras que tiveram. Gente, foi tanta palestra. Todo dia a gente teve que se dividir aqui para poder estar coordenando todas e a Monique estava nela, maravilhosa. A gente tem palestra com ela, tem um podcast, tem hoje mais uma palestra. E ela é nossa professora também, então é um prazer sempre, Monique. Massa. Então, lá naquela oportunidade, eu falei de fadas e bruxas dentro desse contexto das personagens dos contos de fadas. Então, se eu falo fadas, vocês têm aí um arquétipo, eu não quero usar ainda essa palavra, né? Mas a gente tem aí um modelo, pronto. Modelo é uma palavra muito melhor para o nosso contexto aqui. A gente tem um modelo do que é uma fada, a gente tem um modelo do que é uma bruxa, a gente tem um modelo do que é o herói, né? Então a gente tem modelos de personagens e esses modelos, inicialmente, né? E aí eu vou trazer aí os conhecimentos da teoria da literatura, a gente vai remontar ao período grego, em que lá nesse período os personagens eles eram colados às pessoas, esses modelos, né, de personagem, obviamente não as fadas e as bruxas, mas os heróis, né? Eles estavam colados nas pessoas, né? Então alguns personagens eles estavam colados nas pessoas no sentido de que era uma relação muito próxima para a gente enfatizar algum aspecto pedagógico, algum ensinamento, né? Então, esse personagem se identificava com o homem nas suas virtudes e nos seus defeitos, trazendo um valor moral a respeito do seu comportamento, das suas ações. Então, quando a gente começa a estudar a questão da personagem, a gente vai ter essa noção de uma proximidade muito grande com o humano, com o homem, né?
servindo, tendo as características desse homem, desse humano, servindo como um valor moral, um guia, uma referência, um exemplo a ser seguido. No caso, por exemplo, aqui, você está pensando nos heróis, né? Mas se eu estiver pensando em vilões, a gente vai falar de características que não são desejáveis. E aí a gente vai seguir na linha histórica, né, na linha da história da literatura, por bastante tempo essa ideia de que um personagem é uma pessoa e uma pessoa é um personagem, eles são intercambiáveis, né? A gente vai pensar que personagem e pessoa estão muito juntos. Mas essa noção ela vai mudando ao longo do tempo e já já a gente vai chegar numa noção que entende o personagem como um elemento fictício. Mas antes disso, a gente começa a ter umas diferenciações desses personagens, e aí a gente vai ter, por exemplo, umas caracterizações como essas que eu mostro para vocês aí, personagens planas e personagens redondas. Então, tem esses modelos que nós pensamos, por exemplo, um modelo de herói, e a gente sabe as características desse herói, né? A gente pode listar na nossa cabeça 3 características de um herói. E ele não vai ser nada além disso. Ele vai ser um herói para sempre, né? Ele é um personagem que não sofre transformação ao longo da narrativa. Óbvio que se você for pensar aqui, né? Eu falei em herói, se você for pensar em jornada do herói, você vai pensar imediatamente, Monique, mas os heróis sofrem transformação na narrativa. Mas antes dessa ideia de que um herói sofre transformação ou passa por uma transformação, a gente tem lá no início, né, da ideia de personagem, um personagem que é plano, que é um tipo. Tem umas peças de teatro aqui no Brasil, do Brasil, né, peças brasileiras, do Arthur Azevedo, o próprio José de Alencar tem umas peças de teatro, e eu estou tentando me lembrar o nome de outro, não estou conseguindo. Esses autores, eles eram muito hábeis em criar tipos, em criar personagens que eram essas figuras que a gente caracteriza imediatamente, que se aproxima de uma caricatura, sabe? Que é o que eu vi, eu não costumo assistir televisão, gente, mas eu vi, não sei o que eu estava fazendo, que eu vi o Luciano Huck e tinha uma personagem que era uma mulher periférica, que passava na Zorra Total. Não sei se vocês viram isso, se vocês conhecem essa personagem. Então, é justamente o ator pegou características que ele julga estereotipadas, né, de uma pessoa periférica e colocou lá nele, tanto fisicamente, quanto de trejeitos e qualidades e defeitos, né? Então, a gente está nesse lugar dessa personagem quase caricatura, que é um tipo, né, que a gente consegue identificar muito imediatamente. E essa personagem, do jeito que ela começa a história, ela termina a história. Ela não tem nenhuma mudança ao longo da narrativa. Diferente de personagens que são consideradas redondas, complexas, que a gente vai ter uma nuance no caráter, que a gente vai ter uma profundidade comportamental e psicológica. Eu me lembro que eu dei o exemplo, eu estava falando de bruxas na outra palestra, e eu dei o exemplo da Malévola, porque as bruxas, de modo geral, elas começam más e elas terminam más, né? Elas não sofrem nenhuma mudança, elas não têm crise de consciência, nada disso acontece. Do jeito que elas começaram a história, elas terminam, elas são um tipo. Mas no caso da Malévola, se eu não estiver enganada, em algum momento ela reflete sobre a maldade dela. Talvez ela não, né, não devesse ser tão malvada. Ou o que acontece é que a gente sabe a origem, né? Por que ela se tornou má. Então a gente tem uma profundidade psicológica nesse personagem que é chamado de complexo. Essa categoria aqui, essa categorização,
foi dada por um autor britânico, né, um linguista, um estudioso britânico chamado Foster. E aí e isso para a época, né, deixa eu pescar aqui qual foi a época dele, século XX, por volta de 1930, isso foi inovador pensar a personagem nessa perspectiva, porque até então personagem era ser humano, era só fazer uma transcrição, né? Era só fazer uma cópia que aí dava tudo certo. No caso, quando se começa a estudar a teoria da literatura, a gente começa a perceber que, se eu for colocar certas características tais e quais do humano, não vai funcionar para a narrativa. Eu tenho que fazer ali alguns ajustes. Mas, inicialmente, o Foster traz essa noção, né, desse personagem tipo, plano e desse personagem complexo e redondo. Esse foi um ponto de partida para a gente começar a pensar a personagem. Aí, gente, ao longo do, da história, da literatura, né, a gente vai ter uma outra noção a respeito da personagem. A gente vai avançar para pensar essa personagem como um ser de linguagem. No caso ali dos tipos e das dos tipos e dos complexos, né, dos redondos, das personagens tipos e das personagens redondas, elas não têm tanta mudança assim, né? Elas são estáticas, no caso das personagens planas, elas são estáticas, elas permanecem iguais. No caso das personagens complexas, elas vão sofrer ali alguma mudança, alguma nuance, elas vão ter nuances de caráter, inclusive. Quando a gente avança nesses estudos, a gente vai pensar que as personagens, na verdade, elas não são essa tradução do humano, elas não são exatamente a tradução da realidade. Elas são, na verdade, seres de linguagem. As personagens, elas são construídas dentro daquele universo fictício. Pensando sobre esse ponto, eu me lembrei de uma coisa que escritores e escritoras, alguns costumam dizer, que é assim: o personagem tomou vida e ele que guiou a narrativa. Não sei se vocês já ouviram isso em alguma entrevista, assim, alguém dizendo, né? Nossa, eu estava escrevendo tal coisa e aí o personagem tomou a cena e o personagem que não era protagonista, de repente ele ganhou ali uma visibilidade, um protagonismo que não estava sendo esperado. E aí eu acredito, né, pensando nessa perspectiva de que o personagem ele é um ser de linguagem, é porque esse personagem ele vai respondendo às demandas daquela estrutura narrativa. E aí, de repente, você está escrevendo uma coisa, e aí, obviamente, que a gente vai ter, sim, a mãozinha, ou não sei se é mãozinha que eu posso dizer, mas a gente vai ter a influência do inconsciente na nossa escrita, óbvio. Então, a gente vai ser, né, a gente escreve e é levado por caminhos que não se tinha consciência no início. Então, esse personagem, que inicialmente parecia que não era tão importante, ele aparece, ele se destaca. Quando eu comecei a escrever Terra Mar, que é o nome do livro que eu publiquei, eu achava que eu estava escrevendo sobre um determinado tipo de relação de personagem. Eu achava que eu ia escrever sobre uma moça em liberdade, né? Sei lá. E aí as personagens que iriam aparecer seriam as amigas, seriam, sei lá, os namorados, as namoradas que porventura elas tivessem. E, no entanto, quando eu fui escrever, apareceu uma personagem que não estava tão evidente para mim, foi a mãe da protagonista. Então, essa mãe começou a ficar evidente dentro da narrativa. Por quê? Porque como a narrativa, ela foi a forma como eu fui organizando essa narrativa pedia que essa personagem aparecesse. Então, como eu estou construindo um universo fictício, né? Como eu estou construindo ali uma linguagem, um universo de linguagem, uma estrutura narrativa, a gente vai perceber que que a narrativa ela pede algumas
algumas decisões, como no caso, criar personagens, né? Ou personagens que não estavam inicialmente ali previstos, certo? Então, essa noção de personagem como ser fictício, como ser de linguagem, passa a ser muito forte porque começam estudos mais aprofundados sobre a narrativa, sobre a fábula, como dizem os formalistas russos, né? Que aí a gente já se aproxima do nosso conto. Um cara chamado Vladimir Prop, um etnólogo russo, linguista, vai fazer um estudo com os contos de tradição russos. Pega lá 100 exemplares e ele vai analisar como é que esses contos se organizam. E ele quer saber como é que esses contos se organizam e quer saber também que tipo de personagem aparece nesses contos. E começa a perceber que dentro de uma estrutura fictícia determinada, que são esses contos, essas fábulas, aparece ali, tem um padrão narrativo e tem um padrão de personagem. Então a gente vai, deixa eu ver, isso mesmo. Então a gente vai ver a partir da análise do Vladimir Prop outras caracterizações, categorizações, na verdade, é a palavra, outras categorizações de personagem. A gente saiu lá do britânico, do Foster, falando de personagem tipo e personagem complexo, redondo, né? Plano e redondo. E a gente avança aqui pro Vladimir Prop, que também é século XX, acho que é mais para a década de 50, mais para a década de 50, ele vai trazer esse estudo, né? Ele pega lá os contos russos e faz um levantamento, uma análise dessa narrativa. O que que acontece no começo dessa narrativa? Como é que a história avança? Que tipo de conflito aparece? Qual é o desfecho que geralmente é dado a esses contos? E, além disso, como é que os personagens estão sendo apresentados nessas narrativas, né? Então, a gente vai ter aí que o Vladimir Prop, ele traz 7 papéis, 7 funções de personagens, que ele percebeu uma certa regularidade, né? Que aí, ó, é o antagonista, que pode ser chamado de agressor também, o doador, o auxiliar, a princesa ou seu pai, o mandante, o herói e o falso herói. Então, imagine que ele faz esse levantamento num corpus de 100 contos, certo? E começa a perceber que tem aí um momento em que o herói, né, que é esse protagonista, por exemplo, recebe um objeto mágico. Alguém doa um objeto mágico a esse herói. E esse objeto é fundamental para a estrutura da narrativa. É fundamental que ele receba isso para que a narrativa avance, né, se desenrole. A gente vai ter que o herói se encontra com um mandante, alguém que diz vá para a jornada, vá para essa sua aventura, vá realizar essa tarefa. Né? Então a gente vai ter essa figura aparecendo. Então a gente vai ter esses elementos e eu quero que a gente vá aqui para a Lisa para a gente tentar enxergar esse painel de personagens lá no conto da Vasalisa, tá certo? Obviamente não vai dar para ler o conto, mas eu acho que alguns de vocês conhecem, né? E a história é o seguinte, que a Vasalisa perde a mãe da Vasalisa morre, e a Vasalisa é criança ainda, a mãe da Vasalisa morre, e como uma última ação dessa mãe, essa mãe entrega uma boneca, entrega um objeto mágico, entrega uma boneca
a Vasalisa. E ela diz, minha filha, eu te entrego essa bênção, aqui é para você andar sempre com essa boneca, nunca se afaste dessa boneca, porque ela vai ser a sua protetora. Quando você estiver com essa boneca, vai dar tudo certo. Não, não esqueça, não conte a ninguém que ela existe, mas siga confiando nesse objeto que eu estou te entregando. Essa é a minha promessa para você, essa é a minha bênção. E ela dá o último suspiro e morre. A bichinha jaz no leito de morte. Anos se passam em que o pai da Vasalisa e a Vasalisa vivem esse luto, né? Eles vivem esse luto por alguns anos, até que um dia o pai da Vasalisa se casa novamente. E aí ele se casa com uma mulher que tem duas filhas. Que aí nós temos a Vasalisa, então, passa a ter uma madrasta e duas meias-irmãs. A gente olha como é interessante essa noção da questão da sequência de ações do conto, né? Uma mãe que morre, que tem uma filha, que deixa uma filha com um pai, e esse pai se casa novamente, a gente conhece essa história. A gente já viu esse começo em outras narrativas. Vocês podem lembrar aí, né? Quais são as narrativas de contos em que a gente tem esse começo. É, que a mãe morre e a filhinha fica sendo cuidada pelo pai. Depois de alguns anos, o pai se casa com uma mulher que tem filhas, né? E essa mulher passa a ser a madrasta da menininha. Nesse caso, depois de anos, ela já não é mais uma menininha, ela é uma moça bonita. A Vasalisa é uma moça bonita com seios fartos. Ela é uma moça bonita. Além de bonita, olha a caracterização dessa personagem. Além de bonita, ela é dócil, ela é solícita, ela é ingênua. E, de acordo com alguns comportamentos dela, a gente pode deduzir que ela é honesta também. Porque ela tem essas características, porque ela é essa moça muito, muito boa, boazinha, e ela faz tudo que os outros pedem, e ela é bem solícita, né? E a gente pode dizer até quase submissa, ou submissa mesmo. Ela faz as coisas sem reclamar. A madrasta e as meias-irmãs detestam a Vasalisa, mas detestam muito, assim, tem pavor, querem ver essa Vasalisa longe, bem longe da casa dela. E para que elas consigam ver a Vasalisa longe, bem longe da casa delas, elas favorecem, não sei se é assim que eu posso dizer, né? Elas favorecem ou elas facilitam que o fogo da casa, né? Elas não tomam nenhum cuidado para que o fogo da casa, o fogo que ajuda a cozinhar, o fogo que ajuda a aquecer, se apague. Imagina, gente, na Rússia, não tem fogo, não tem lareira, não tem. Elas usavam fogão a lenha, então devia ser muito penoso não ter fogo, né? E aí a madrasta diz assim: mocinha, vem cá, você vai ter que ir para a floresta, atrás de fogo. A Vasalisa diz: sim, tudo bem, eu vou à floresta atrás de fogo. E a madrasta se diverte muito, porque na floresta a gente vai encontrar uma outra personagem, que é uma personagem extremamente importante para a narrativa, que é a Baba Yaga, que é a bruxa terrível, é uma megera indomável, é uma bruxa que tem um cabelo sebento, que tem verruga, que anda num caldeirão, que voa, né? Que voa num caldeirão. Olha que interessante. A gente nem combinou, mas no encontro passado era a Jana com a Baba Yaga, né? Exato, isso. E Incrível, tenho né? certeza que ela aprofundou de uma maneira Sim. muito espetacular, falando dessa personagem, que é uma personagem que vale você prestar atenção, né? É. Porque ela é assustadora, mas ela tem uma nuance. E ela não é de todo uma personagem plana. Porque a Baba Yaga, nesse conto da Vasalisa, ela é terrível, ela é impaciente, ela coloca a Vasalisa para realizar muitas tarefas, certo? Mas ela tem uma nuance, né? Tal hora ela diz assim, eu vou lhe conceder o que você veio me pedir. Eu lhe concedo o que você veio me pedir, né? Então,
A Vasalisa consegue desenvolver todas as tarefas que ela precisa desenvolver porque ela tem um objeto mágico. Esse objeto mágico está com ela e ela consegue desenvolver todas as tarefas que a Baba Yaga impõe. E aí, como ela consegue desenvolver as tarefas, realizar as tarefas, na realidade, ela volta para casa com fogo. E o final desse conto, para quem não conhece, eu acho sensacional. Então, eu sugiro que leia. É inesperado, contraria a lógica de ser um conto infantil, não é? Porque a forma como esse texto termina, quando eu li a primeira vez, e eu conheci esse conto há alguns anos, deve fazer 10 anos, talvez, eu fiquei muito surpresa, porque esse conto, para mim, tem uma semelhança com o conto da Cinderela, Sapatinhos de Vidro, né? Que, inclusive, na palestra passada, que está lá no YouTube do Dédalus, eu falei das fadas e das bruxas. Eu falei, então, da Baba Yaga e eu falei das fadas do Sapatinho de Vidro. E é uma estrutura muito parecida, né? São as personagens muito parecidas, mas o destino da personagem, da heroína, é muito diferente. E eu acho que é isso que torna esse conto da Vasalisa tão instigante, porque ele traz uma perspectiva de transformação para essa personagem que passa por ela mesma, diferente do que acontece com a Cinderela, né? A Cinderela recebe coisas. Aqui a Vasalisa, ela é uma personagem que se transforma. Não é uma personagem tipo, né? Se a gente fosse pensar ali naquela classificação do Foster, ela é uma heroína que começa a história de uma maneira e ela termina a história de outra maneira. Ela carrega consigo objetos e poderes que transformam essa personagem. E não só os objetos, mas a própria vivência dela junto da Baba Yaga, junto dessa bruxa terrível, e essa vivência na floresta faz com que as características dessa personagem se modifiquem. A gente pode, se a gente for inventar uma fanfic da Vasalisa, que é qual é a história depois da história, a gente pode inventar, criar que ela não vai mais ser uma menina dócil, que ela não vai mais ser tão solícita assim, nem tão ingênua quanto ela era. Porque ela descobre, né, de alguma forma, que ela foi mandada para a floresta a contragosto, assim, né, na maldade, na verdade. A contragosto não, na maldade. Então, a gente tem, esse é o cenário da Vasalisa, e as personagens que eu citei foram, né, a própria a mãe dela, que morre já no início, a Vasalisa, a boneca, a madrasta e a Babiaga. Olha as personagens femininas aparecendo nesse conto. E olha como é que eu citei aqui a caracterização da Vasalisa e a caracterização da Babiaga. Olha como essa caracterização torna essas personagens um pouquinho mais complexas, né? E o fato de a heroína, né, de a Vasalisa, viver essa jornada faz com que ela se transforme, né? Então, ela não começa a história e termina a história do mesmo jeito. Ela começa a história de um jeito e ela termina a história de outro jeito. Vamos ver, né? Assim, como é que seria essa análise a partir aí dessa categorização, categorização do Vladimir Prof, que propõe a gente pensar naqueles 7 papéis, né? Quais são os papéis desempenhados pelas personagens do conto da Vasalisa? Então, a Vasalisa é a heroína, ela é a heroína dessa história, ela é a que sai, né? Ela é a que vai para a aventura, ela é a que se desloca, ela é a que vai viver ela que vai viver os obstáculos, ela que vai ter que realizar as tarefas. Ela é a heroína. Esse é o papel que ela vai desempenhar. A boneca, extremamente importante, é uma auxiliar, né? Então, ela auxilia a Vasalisa em toda a sua jornada.
nessa categorização aqui. Aqui a gente está numa perspectiva de estrutura da narrativa, certo, gente? Uma estrutura da narrativa, como é que ela se organiza. A Baba Yaga, ela é ambivalente. Não tinha esse nome ali no quadro anterior que eu mostrei para vocês. Não tinha esse nome ambivalente. Mas por que que eu escrevi que ela é ambivalente? Porque ao mesmo tempo que, olha como ela é complexa, né? Ao mesmo tempo em que ela é vilã, porque ela coloca a Vasalisa para separar a papoula do esterco, né? Ela bota a Vasalisa para colocar a mão ali no esterco. E ela assusta a Vasalisa de várias maneiras, né? Com as tarefas dificílimas que ela propõe. Então, ela é uma vilã, ela é uma antagonista, ela está aqui sendo esse contraponto da Vasalisa. Mas, ao mesmo tempo, ela entrega, ela doa algo que a Vasalisa precisa, que é o fogo. Então, ao mesmo tempo, ela tem nuances, né? Ela tem aí características que tornam ela uma vilã, sim, né? Ela não tem paciência com a Vasalisa, ela diz, olha, não venha falar de bênção aqui, que história é essa? Vá-se embora, não é? Mas ela também reconhece que Vasalisa é uma menina esperta. Olha só, minha criança, porque você está me fazendo a pergunta certa, eu vou lhe dar o fogo. A Vasalisa foi muito honesta, né, no momento em que foi fazer as perguntas que ela precisava fazer. Então, a Baba Yaga, nessa classificação do Vladimir próprio, ela é ambivalente, ela tem duas caracterizações, né? Tanto vilã quanto doadora. E a madrasta, ela é só má mesmo, nesse caso, né? Ela é a vilã. Ela é a vilã dessa narrativa, ela é a vilã dessa história. É ela que serve de obstáculo, de contraponto, né? Para Vasalisa. Então, a gente tem aqui um cenário, ó, bem organizado da função do papel de cada personagem nessa narrativa. Isso ajuda a gente, se a gente quiser escrever um conto de fada, né? Se a gente quiser seguir essa estrutura, pensando aqui na escrita criativa, né? Ai, não tenho ideia do que escrever, não sei. Eu queria escrever a história sobre uma menina que pesca, sei lá, uma menina que pesca. E aí, como é que eu poderia fazer, né? Essa menina que pesca, essa menina que gosta do mar. Que tipo de auxiliares ela poderia ter? Que objetos mágicos poderiam estar perto dessa personagem? Quem poderia ser essa figura ambivalente? Quem poderia ser esse antagonista, esse contraponto dessa menina que quer pescar? Pode ser uma pessoa, pode ser uma situação, né? Ou no caso de um conto de fada, pode ser um outro objeto mágico, né? Então a gente está no mundo do maravilhoso, do fantástico, a gente tem essa possibilidade de extrapolar essas, quem é que vai executar esses papéis. Então aqui a gente tem também, seria uma estratégia de escrita, utilizar esses papéis como forma de construir uma história, né? É o ponto de partida para construir uma história. Bem, mas a gente não consegue, não pode, não deve falar desse conto sem mencionar uma leitura arquetípica, uma leitura simbólica. O meu ponto de partida é o lugar, perdão, o lugar onde eu conheci a Vasalisa, o livro que eu conheci foi o Mulheres que Correm com os Lobos, da Clarissa Pinkola Estés. E nesse conto, né, assim como ela faz com outros contos no livro, ela é uma contadora de história, uma analista junguiana, ela vai trazer uma leitura simbólica de cada personagem dentro da história da Vasalisa, trazendo para esse universo da psique da mulher, da sua relação com a sociedade patriarcal, com o inconsciente coletivo patriarcal. Então, a análise da Clarissa
é uma análise simbólica arquetípica. Então, dentro desse mundo arquetípico, qual seria o papel que a Vasalisa ocupa, né? Realiza? O que ela seria? Ela é essa donzela, né? Ela é essa mocinha ingênua, a donzela. Ela está na iniciação da sua vida. Ela não conhece a ela mesma. Ela não é, ainda se apoderou dos seus poderes, né? Uma repetição, ela ainda não tomou posse dos seus poderes, ela ainda está no mundo do inconsciente aqui, ela está totalmente alheia à sua própria individualidade, à sua própria subjetividade, na verdade. E a boneca ganharia que papel se a gente fosse pensar nesse campo do simbólico? A boneca é a intuição. Ela é essa voz interior da personagem, é essa construção da psique feminina que está lá para guiar, né, o melhor caminho, se você conseguir ouvir, se você conseguir se desvencilhar do seu entorno, de todas as estruturas que dizem o que você tem que fazer, né? Aqui é o movimento contrário. A boneca, ela serve, ela funciona para que a Vasalisa escute a ela mesma, né? Ela não pergunta para o chat GPT, ela não pergunta para os universitários, ela não pergunta para o que está fora, ela pergunta para o que está dentro. Eu vou para a esquerda ou para a direita? A casa é esta aqui ou a casa ainda vai aparecer? Ela faz essas perguntas e ela escuta a boneca como sinal de que ela está escutando a própria intuição. A Babi Yaga é a mulher selvagem, mas é tão bonito como outras coisas que se diz dela, que ela é selvagem, poderosa, imprevisível. Ela é o feminino arcaico iniciático. Então, ao contrário, é muito legal pensar assim, né? Porque traz para gente perspectiva. Pensar que essa bruxa horrorosa, assustadora e temível, na verdade, é positivo. No fundo, é positivo entrar em contato com isso que é assustador, porque ela é esse lugar mais primitivo mesmo, né? Sem camada social, sem maquiagem, sem imposição social. Então, a Baba Yaga, ela é como ela é. Ela come com as mãos, ela come toneladas, ela voa num caldeirão, ela tem trabalhando para si mãos que flutuam. Então, ela lida com o imponderável, com o imprevisível, com o mágico e o místico, né? Com o que não é possível ver. Então, a Baba Yaga é essa figura muito ancestral, muito primitiva, que a gente chama, que a Clarissa chama de mulher selvagem, né? E aí ela vai trazer durante todo o livro desculpa, gente. Ela vai trazer durante todo o livro outras aparições dessa mulher selvagem, outras formas que essa mulher selvagem aparece. E a madrasta a gente poderia dizer que é a sombra, né? Que são esses obstáculos psíquicos internos que não permitem, né, que não querem permitir que a Vasalisa se desenvolva, que a Vasalisa cresça, que ela prossiga sendo generosa e legal, né? A madrasta e as irmãs funcionam nesse sentido, né? Dessa sombra que estão ali para tolher um pouco a personalidade, a subjetividade da Vasalisa. Então, aqui uma leitura possível, simbólica, né, do que é cada personagem. Então a gente pode botar em paralelo essas duas análises e para construir a nossa própria história, né? Eu acho que essa análise ela pode ajudar a gente a construir a nossa própria história, que foi um pouco o que eu fiz, né, no texto de Terra Mar,
porque é uma jovem que perde a mãe. Olha só, inconscientemente eu fui escrevendo, depois é que eu fui percebendo, né? É uma jovem que perde a mãe, que vai ter que lidar com as suas próprias é, sombras e frustrações e situações, experiências. Então ela sai em jornada, ela viaja no ônibus, ela não vai para a floresta, mas ela vai para a praia. Ela vai direto ao mar para poder viver as suas experiências inconscientes, as suas emoções, né? Se a gente for pensar aqui no mar como um grande símbolo desse caldeirão de emoções e sentimentos e do inconsciente. Então, a gente pode utilizar desses elementos, dessas análises, para construir as nossas próprias histórias. E assim, eu encerro essa apresentação. Era uma vez, né? Era uma vez e não era uma vez, uma história que puxa a outra. Laura, se você quiser comentar alguma coisa, se tiver algum outro comentário, estou à disposição. Tá. Obrigado, né, Monique? Maravilhosa sempre. Eu tive vários insights aqui quando você estava falando, não queria atrapalhar. Mas, pessoal, quem tiver pergunta, a Isadora, a Janaína chegou aí também, a Baba Yaga e a Vasalista. Estão se encontrando hoje, Baba Yaga e a Ah, Vasalista. Quem tiver uma pergunta, você vai aqui nesses 4 pontinhos, aí tem perguntas e respostas, você arrasta para baixo e faz uma pergunta. Eu vou jogar aqui o link do YouTube do Daedalus Cast que eu participei com a Monique para vocês. Deixei também o formulário que vocês querem preencher para saber mais sobre o Instituto. Nossa, tinha algumas perguntas, mas eu vou deixar ver se eu aparece com algumas perguntas aí. Monique, eu tenho a primeira que é onde é que a gente encontra o Terrimar, né? uhum. E quem quiser comprar Olha, eu tenho, então, maravilhoso, recomendo. eu tenho alguns exemplares, posso enviar assinado, e é possível encontrar também no site da editora Patuá, que é a editora que publicou o livro, editorapatuá.com.br, e na Amazon também. Então, o livro está nesses dois lugares. E aí, eu acho que passei bem rápido. Se vocês quiserem comentar alguma coisa, perguntar alguma coisa, eu estou no Instagram, Uhum. Nick Maria CM, estou por lá, de vez em quando, compartilhando leituras, experiências e textos. Sim, sim. Fala, tu pode Podem falar de falar. novo, Monique, qual é? Do Instagram? Nick Maria CM. É. Nick Maria CM. Eu achei muito interessante. O personagem redondo e tudo, ele é um personagem que começa a se questionar. Eu achei muito legal também ter aquele personagem que já é aquilo, né? Acho que dá muitas discussões. Aquele personagem que é aquilo e pronto, e ele nem se interroga assim também. Eu pensei como alguém que faz aquele trabalho e tudo, ele nem se pergunta, nem se perguntou, né? Sobre o trabalho dele, sobre o que ele é isso, faço isso desse jeito, né? Uhum. E o outro que já se questiona e tudo, e ela acho que ela passa por isso para se questionar também, né? Muito legal. Sim. Gostei também disso e gostei também do objeto transicional, que é Uhum. né, a mágica ali, né? O objeto Sim, mágico. o objeto mágico. Que é fundamental nos contos de fadas, se a gente for pensar, né? As fadas que têm as varinhas mágicas, né? A própria Baba Harry Yaga que Potter, tem né? o caldeirão e que tem as Sim, mãos mágicas, enfim, são vários objetos, se a gente for pensar nas outras histórias também, vários objetos que cumprem essa função de ser mágico, de ajudar a personagem de alguma forma, né? muito bom. Sensacional. Né? Quando ele vai enfrentar lá a Medusa, né? Você também tem vários objetos que ele ganha para enfrentar, né? Ó, tem Sim. uma fala aqui do Gabriel. Vou ler aqui para ti, tá? Pensando na ideia ambivalente da bruxa, né? A gente sempre tem a ideia de que a bruxa ela é o mal final. Mas aqui parece ser quase um limiar entre a antiga Vasalisa e a nova que retorna e consegue seu lugar. Seria isso?
eu não sei se eu posso te dizer que ela é uma representação, né, da Vasalisa, porque a bruxa, esta bruxa, a Baba Yaga, ela tem milhares de anos, né? Então, a complexidade dela está em ela ter nuances em alguns momentos. Ela não vai. Se você puder, então, ler de novo para mim, Eu Laura. leio assim, ó, pensando na ideia ambivalente da bruxa, né? A Uhum, gente sempre tem ideia de que ela é o mal final. Mas uhum. aqui parece ser quase um limiar entre a antiga Vasalisa e a nova que retorna e consegue seu lugar. Seria isso? Eu pensaria que ela não é um limiar, né? Ela não é uma linha entre ela não é um limite entre uma e outra. Forte. Eu acho que ela Ela é é um extremamente forte. catalisador. Eu acho que ela é um catalisador, É, certo. sabe? Ela é uma provocadora, tanto que ela é má, ela é desagradável. Ela é uma provocadora da movimentação da vasalisa, né? Mais Eu também do que acho. estar na linha, ela é esse catalisador para que essa menina, minha filha, se mexa. Porque É, senão você vai se revelar. ela provoca. Quem já viu a Baba Yaga alguma vez, ela provoca, ela, né? Ela te Sim, faz, te cutuca pra você sair do canto e tal. E ela vai, isso, né? isso, Ela mais corta isso. do que é um limiar. Deixa eu ver se tem alguém mais com alguma pergunta, gente. A gente tem mais um tempinho, se vocês quiserem explorar aqui a professora, que ela está disponível, tem que aproveitar. Senão vocês vão ver agora a Monique na aula. Vocês se É, inscreveram na pós para assistir a aula dela. olha, deixa eu comentar aqui uma coisa que é interessante da narrativa da Vasalisa, né? Certo? Que ela tem toda essa caracterização que eu falei, bonita, dócil, solícita, ingênua, honesta. E aí, algumas ações dela, ela só se desenvolve porque algumas coisas acontecem. Então, a intuição dela ajuda que ela descanse. Tem um, a Baba Yaga dá muitas tarefas à Vasalisa, né? E aí ela se pergunta, meu Deus, como é que eu vou fazer isso? E a Vasalisa já está exausta de tanto catar coisa e separar coisa. E aí, quase desmaiando. E a boneca, a intuição diz: não se preocupe, eu me encarrego. E aí, manda a Vasalisa dormir, gente. Durma agora, que eu vou resolver essa tarefa. Então, a Vasalisa tem que realizar um trabalho intenso, um trabalho. E eu fico pensando na análise, né? Porque o trabalho psíquico ele é um trabalho intenso, o trabalho intelectual ele é um trabalho intenso, mas existe um momento que você precisa descansar. E eu até escrevi aqui, descansar e sonhar. Porque se a gente fica nesse trabalho intenso, a gente fica exausto, a gente não consegue avançar, né? Então, esse foi um ponto que eu achei interessante de destacar. A outra coisa é que, assim, a Vasalisa, que era super solista, submissa, que não fazia nada diferente do que as pessoas mandassem, diga pessoas pai e madrasta, né? Madrasta, que é quem aparece na história, mas ela começa a questionar. Ela diz: posso lhe fazer uma pergunta, vovó? Então, à medida que ela sai daquele universo, daquele ambiente limitador, tóxico, quando ela sai desse ambiente, ela começa a ficar curiosa. Ela quer saber quem são aqueles cavaleiros que passaram por ela durante um caminho. Ela quer perguntar. E aí ela faz uma pergunta, ela faz outra pergunta, e quando ela está querendo fazer a terceira pergunta, a boneca, a intuição dela diz assim: para agora. Então, existe um momento da curiosidade, existe um momento de você questionar, e existe um momento também de você, espera, eu não preciso saber tudo. É preciso saber até certo ponto, né? Então, é preciso também estar pronta para saber. A Vasalisa, ela só vai.
ela está ainda amadurecendo no caminho. Então, ela só vai ficar pronta para saber logo mais, né? Depois que ela realizar algumas outras tarefas. E além de que ela precisa estar pronta para saber, ela também precisa saber a hora de sair. Então, ela está lá com a Babi Yaga, que é terrível, mas que está paciente ainda, está mostrando ali uma nuance, uma benevolência com aquela jovem. Está considerando essa jovem muito esperta, muito solícita, muito ajuizada para a sua idade, ela diz. E aí tem um momento em que a Baba Yaga entrega para Vasalisa o fogo e a Vasalisa sabe a sabida, né? Eu gosto muito dessa versão em que a gente tem esse aposto, né? Vasalisa sabida. A gente tem outros que diz Vasalisa bela, mas Vasalisa sabida para mim engana. Então, ela sabe que é hora de ir embora. Mas ela sabe porque ela tem porque ela está escutando a intuição. A bonequinha começa a pular no bolso e ela sabe que é hora de sair. Então, é preciso questionar, é preciso saber a hora de parar, né, de perguntar, porque tem momentos em que a gente tem coisas que a gente não precisa saber, e tem momentos que a gente precisa saber a hora de sair. No final, que é esse final curioso, diferente, né? Que é um final bacana, não é bacana, gente, mas é um final interessante. A gente percebe que aconteceu uma transformação com a Vasalisa. Ela começa de um jeito, mocinha, dócil, ingênua, e ela termina sabendo que tem hora que tem que perguntar muito, tem hora que tem que parar de perguntar, tem uma hora que ela tem que se retirar. Então, aconteceu uma superação, uma transformação. Agora, ela detém o fogo. E o que é que esse fogo faz por ela, ou faz com ela, né? Ou faz com as pessoas que estão em torno. Então, é uma, é uma narrativa que todas as vezes que eu leio, eu saio cheia de ideias também. É como falam, na interpretação ela é quase infinita, assim, né? No, quando a gente está no grupo de estudos também a gente só começa com, ou até na aula mesmo, na pós, a gente começa de um conto, falta a gente Sim, não terminar e muitas vezes a gente não termina e fica para a próxima, porque sempre tem algo a mais, né? É isso que é o que a gente que chama muita gente, né, para os contos, né, Monique? sim, sim. Tem aqui uma profundidade de muito tempo, né? De muitos anos, muitos milênios, É, muitos tem, séculos, na verdade. tem mais uma pergunta aqui do Gabriel. Se me permite perguntar mais uma vez, permitimos sim. Seria então também uma narrativa de individuação, processo de individuação junguiano, né? Que acho que é isso que ele quis dizer. Sim, completamente. Porque justamente a Clarissa Pinkola, ela traz esses contos, né? Que, além desse, existem outros contos que é justamente para mostrar esse processo de individuação e alguns outros para mostrar quando não acontece esse processo de individuação, como por exemplo o sapatinho vermelho, né? Que não acontece. Não tem Então um. é uma jornada interior em que a gente vai perceber essa criatura tornando quem ela realmente é. E é legal tu falar isso, porque assim, muita gente passa pelas coisas e não. O lance de vocês passar pelas coisas, você aprender algo. Porque você pode passar por um monte de coisa na sua vida. Ah, passei por muita coisa. Ai, minha vida assim, que passei. Mas você aprendeu o que disso, né? Acho Uhum, que o conto uhum, ele ensina muito isso, o que a gente aprende quando a gente passa pela uhum, floresta, enquanto com uma sim. babaiaga aí na vida da gente também, o que a gente aprende, o que a gente muda ou não, né? Tem um, tem outra fala aqui, Monique. A Guida. O fogo que transforma a Vasalisa levou e deu liberdade para ela. Ó, bonito.
Completamente. Fogo da criação, né? Fogo da Ó, transformação. que legal. Sim, sim. É isso, né, gente? Né, Monique? Quem quiser saber mais de Vasalisa, de escrita criativa, né? Acompanha aí a Monique no Instagram dela, acompanha o Dédalus também. Comprem o livro do Terra Mar, que é maravilhoso, vocês vão adorar, tá, pessoal? É muito bom mesmo. Então, é isso, a gente se vê aí na pós-graduação. Tem um formulário que eu deixei, se para preencher, tem meu telefone, todo mundo tem, eu acredito que todo mundo tem aí. Tem um do Dédalus também, se não tiver o meu, pode falar no Dédalus, que a gente vai iniciar essa turma com a graça dos contos em março, é o desejo que a gente tem de iniciar essa turma. E é isso. Obrigado mais uma vez, Monique. Obrigada, Lauro, o Instituto Dédalus. Um prazer, gente, conversar, mesmo que eu não possa ouvir vocês, mas saber que vocês estão aí. Muito obrigada. É isso. Muitos coraçãozinhos aqui de reações do pessoal. Reações, Obrigada. pode. Valeu. Obrigado, pessoal. E até a próxima. Fiquem nos grupos que a gente vai mandando notícias para vocês. Tchau, tchau.